Sim, uma coisa que eu achei interessante de todas essas teorias é que todos enfatizam que o luto é um processo individual. E que não tem tempo de duração. Aquela história de, até um ano, ó, você já tem que estar recuperado, meu querido, já tem que estar super funcional e não sei o que. Isso não existe. Oi, a gente voltou aqui nesse vídeo para falar sobre as fases do luto. É assim, meio que se contradizendo com o vídeo da introdução, que a gente falou que a maioria do conteúdo que a gente acha no YouTube são de especialistas falando, e muito aparece sobre a questão das fases do luto. A nossa intenção não é justamente para não ser especialista, mas para trazer o que foi pesquisado sobre o tema, mas de uma forma bem resumida. E justamente para trazer o que a gente descobriu também nessas buscas que a gente fez. Por exemplo, eu sigo muitos psicólogos no Instagram, né? E eles sempre colocam, né? Volta e meia tem postagens sobre as fases do luto. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E eles mostram de uma forma até linear, às vezes, né? Um esqueminha, assim, numa imagem, né? Numa figura. E esse modelo, a gente estava vendo que ele foi proposto. Um dos modelos, né, propostos foi por uma psiquiatra que ela é suíça, mas depois ela foi para os Estados Unidos, né, no final da década de 60. Ela fez um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, onde ela entrevistava pacientes em fase terminal. Então, a priori, essas fases seriam como os pacientes terminais encaravam a notícia de que, né, eles estavam no fim de suas vidas. E foi a partir desse padrão que ela observou que ela montou, ela sintetizou, né, de uma forma mais didática, mas ela, em todo momento ela fala que não é uma coisa linear. E acho que pra mim, quando eu li sobre isso, fez muito mais sentido, porque, tipo, barganha, né, a pessoa já morria, que tipo de barganha? Eu ficava meio perdida nesse esquema, né, mas era o esquema mais popular que tinha, então eu via, ficava meio desconfortável. Bom, foi uma pesquisa que falou isso, né? Mas depois, quando a gente foi pesquisar mais sobre o assunto, que a gente viu que tem muito mais coisa além disso, né? E essa questão do luto está muito vinculado com como que as sociedades lidam com a morte. E até mesmo, assim, sendo uma pesquisa, eu vi que tem até uma galera que questiona a metodologia dela, que não foi tão científica, a gente que até questiona a gente vai colocar o nome dela aqui, porque não sei pronunciar. Mas a questão é que mesmo havendo esse esquema, o esquema foi baseado numa cultura específica, uma cultura ocidental, e que obviamente ela não vai se encaixar em todos os tipos de cultura. Né? Que até a antropologia também fala sobre a questão da morte, tem até um livro do José Carlos Rodrigues, da antropologia estruturalista, que fala sobre o tabu da morte. E ele vai dando alguns exemplos de como diversas culturas, diversas sociedades lidam com o assunto. Né? E é sempre interessante ver a questão do ritual, e está sempre vinculado a uma forma da comunidade se reestruturar a partir da perda de uma pessoa que tinha uma função, um papel, que fazia parte de algo maior dentro daquele contexto. Então, assim, todos esses modelos que a gente vai comentar agora, eles estão baseados em pesquisas feitas em culturas ocidentais. A nossa principal referência de pesquisa foi de uma pedagoga, que ela escreveu um blog em 2015, né, a partir de pesquisas que ela faz sobre a questão do luto, que chama Uma visão biopsicossocial do luto. Isso. O nome dela é Rosemary Mariano. E é um blog muito bom, a gente vai deixar o link aqui. E ela não propõe, né? Ela sintetiza essas teorias que foram feitas e ela aborda vários assuntos também, bem legal. Bom, nesse blog, né, que a gente citou, ela faz um resumo das principais teorias sobre o luto. Uma delas vem de um livro chamado Estudos sobre a Perda na Vida Adulta, que ele coloca assim vários tópicos, mas que não necessariamente são lineares, né? Eles podem ser cíclicos, podem acontecer ao mesmo tempo também, né? Ou, de repente, a pessoa não pode nem ter um desses tópicos, assim. Por exemplo, né? A fase de entorpecimento que ele fala, que a gente
Vamos dizer, será que quando a gente recebe a notícia, né, que a gente fica meio perdido, né, desligado da realidade, nada parece real, né, e pode haver, aí ele coloca a negação junto, pode haver negação, né, aquela coisa de o mundo caiu, né, e a gente tem dificuldade também de assimilar o que aconteceu, a gente fica um tempo para se situar, né. Depois ele põe outra fase chamada anseio e protesto, né, que é uma fase intensa, né, de sofrimento psicológico intenso, emoções fortes, agitação física, raiva, né, dirigida tanto a si mesmo quanto a outras pessoas, principalmente que tiveram mais envolvidas, né, nesse processo de o adoecimento da pessoa, né, e logo após a perda. Eu senti bastante isso, eu fiquei com raiva geral, você queria que todo mundo morresse, gente, né, enfim. E ele fala também da gente procurar a pessoa nos locais onde a pessoa é acostumada a estar. Ou evitar, né? Para evitar o sofrimento, né, de certa forma. Nos nossos processos você consegue identificar essa fase de entorpecimento, se você teve, não teve? Eu acho que eu tô até agora entorpecida. E assim, eu tenho uma hipersonia assim, violenta, né? Eu meio que quero desligar mesmo assim, da realidade, sabe? Pra mim é como se tivesse parado no tempo. Eu tenho essa sensação de que parou, o tempo parou, sabe? Enfim, aí ele fala da fase de desespero, né? Que ele fala da apatia, até depressão, né? Nossa vontade de se afastar das outras pessoas, eu sinto bastante isso. Até agora, cara, fez 1 ano e pouquinho, e assim, eu já sempre tive assim, dificuldade de, né, ficar interagindo muito com as pessoas, mas especialmente depois, né, assim, durante o nosso luto, zero vontade de interação social com você. Não, mas também a gente tem que lembrar que o nosso luto, ele logo depois houve a pandemia e o isolamento social. Então, exatamente 1 mês depois, tudo fechou, eu vim trabalhar em casa, então realmente houve um movimento coincidiu, né, de rolar um isolamento mesmo, e acho que esse isolamento, de certa forma, fez bem pra gente nesse aspecto, a gente não era obrigada a ter a gente pôde se recolher, né? Muita gente não quer que, vamos dizer, fica muito sentido, não sei se é sentido realmente, né, mas assim, não gosta de ver as pessoas sofrendo, digamos assim. Então fica aquela pressão, né? Vamos sair, não sei o quê. Não, você tem que acabar logo esse luto. Tem que se distrair. Tem que se distrair, gente. Uma coisa mesmo que é falado, né, nessas leituras que a gente fez, é que a nossa sociedade, ela não está acostumada em ver o sofrimento do outro. Né? Tem essa ideia que dizem, né? E nem sofrer, né? Nem como sofrer. Você disse, a cultura da felicidade. Da positividade tóxica, né? Que o pessoal anda falando ultimamente. Então, você, às vezes, não é nem por mal, né? Se vê uma pessoa que você gosta sofrendo, você quer dar uma animada porque... Né? Às vezes você nem sabe o que fazer, né? Você fica meio assim, não, vamos fazer alguma coisa pra... Mas é um processo também do luto. A gente se recolher em sofrimento, chorar em posição fetal, sei lá, assim, sabe? Não querer ver ninguém. E é difícil as pessoas... Você sabe, né? É difícil as pessoas... Quem passa por isso sabe que é difícil as pessoas respeitarem, mesmo em tempos de pandemia, inclusive, né? Enfim. Bom, tem alguns sintomas somáticos, como pode ter perda de apetite ou excesso de apetite, né? Pode gerar uma ansiedade. Seu, né? O sono também. A insônia ou excesso de sono. Dizem até que o sistema imunológico dá uma baixada também nesse processo de luto e tal. Né? E aquela coisa entre aquela sensação de dificuldade de reconstruir a vida, mas mesmo assim você sabendo que você vai ter que seguir adiante. Bom, ele propõe como última fase a reconstrução ou a restituição. Que você toma uma nova identidade, né? Porque como tudo mudou assim na sua vida, dependendo também da importância que a pessoa tinha, né, pra você, né? Tipo, nossa mãe, por exemplo, era como se fosse um suporte, assim, né?
base do nosso triângulo familiar, né? Então, e aí, nessa fase, né, é proposto que abandone-se a ideia de recuperar a pessoa que morreu e daí segue todo aquele movimento para readaptar, de adaptação à nova realidade. Então, dentro dessas 4 fases, assim, pensando no meu processo, acho que entorpecimento, eu imagino que a maioria das pessoas, quando estão no velório, sejam entorpecidas, né? E até, enfim, tem pessoas até que riem, tem pessoas que, né, ficam meio... Fica essa coisa de socializar também no velório, Gente, entendeu? a coisa mais absurda que tem, né? Por exemplo, no velório da nossa mãe, minha psicóloga foi lá, né? Que eu não estava legal. E aí depois eu fui cobrada, né, por uma parente. Ai, mas você nem ficou conversando lá com tipo, o resto da família, tipo, mano, vou ficar conversando o quê? E tava todo mundo Sim, uma coisa que eu achei interessante de todas essas teorias é que todos enfatizam que o luto é um processo individual. E que não tem tempo de duração. Aquela história de, até 1 ano, ó, você já tem que estar recuperado, meu querido, já tem que estar super funcional e não sei o que. Isso não existe. Bom, outra perspectiva teórica, né, ou sistematização sobre a questão do luto é de Warden. Eu achei bem legal, eu achei que foi um diferencial assim que foi colocado, é que não se coloca mais a ideia de fases do luto, se coloca como tarefas do luto. Então, é colocado assim que quando você fala em fases, a pessoa fica num processo meio passivo, né? As fases vão passando por você. O Warden fala sobre a questão da tarefa como o sujeito agindo com relação ao sofrimento. Então, separa algumas tarefas que devem ser feitas, né? Não que devem ser feitas, mas que acabam sendo feitas nesse processo. A primeira é a questão de aceitar a realidade da perda. Que toda perda leva um tempo. E é colocado que existe um tempo de aceitação emocional e intelectual. Porque, enfim, se você está com um atestado de óbito na mão, você está tendo um velório, se a pessoa está lá no caixão, você conscientemente, racionalmente, você sabe que a pessoa morreu. Mas o seu tempo psicológico pode não se encaixar ali com o tempo cronológico da coisa, né? Tanto é que algumas vezes você pode estar aparentemente ok no velório, nesse entorpecimento, né, lá, e de repente você chega em casa ou passa uma semana, sabe, sei lá quanto tempo, aí parece que a grande ficha cai, né? Eu sou assim. Inclusive coisas que aconteceram no velório, na hora, por exemplo, tivemos pessoas completamente inesperadas, assim, no velório, né? Aí eu cumprimentei, normal, assim, né, tal. Depois, assim, passou, tipo, que porra é essa? O que essas pessoas estavam fazendo lá? O que elas têm a ver com isso? Quem que chamou? Pra que chamou? Sabe? Tem uma coisa assim também. A gente, depois que a gente vai... Mas isso já é meio que normal meu mesmo. Eu sou um pouquinho lerda. Então, aí dentro dessa tarefa de aceitação, o Warden vai colocando algumas questões que vão se repetindo, né? Algumas vezes existe a negação, né? A dificuldade de fazer essa aceitação, e até citada a questão da mumificação, né? Tem pessoas que mumificam as pessoas. Eu já falei, quando eu morrer, eu quero ficar enterrada numa pirâmide. E também é comentada a questão dos objetos, né? De que algumas pessoas guardam, querem reter tudo aquilo para manter aquela presença de alguma forma. Outras pessoas querem se desfazer logo para não ter que encarar a perda, né? Aqueles objetos que não são mais movimentados por aquela pessoa, meio que quer tirar tudo que representa aquela pessoa da frente porque não está conseguindo, não é que não gosta da pessoa, é que está conseguindo lidar com a ausência, né? Com a ausência dela. E na nossa experiência, como é que é isso? Então, a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre como lidamos com objetos e com a casa, né? Como lidamos. E a nossa tendência é reter, né? Nossa mãe era acumuladora, né? Então, coisas que são repassadas de geração em geração. Mas agora. a gente manter tem as tradições, né? Assim, o copo que ela usava quando ela estava doente, demorou 6 meses pra a gente limpava a mesinha de aquele tábua e colocava o copo de novo. Depois de 6 meses que a gente foi tirar a água foi colocada provavelmente dia 18 ou 19 de dezembro, que foi a data que ela foi pro hospital, 2019.
E a gente foi tirar essa água, assim, lá em agosto. Em agosto, que fez 6 meses, bem no dia do meu aniversário. Que a gente foi tirar a água que ela bebia, sabe? E aí tem também um papel, assim, com os horários de remédio que ela toma, tá? E tá até hoje. Ela não deixei de... Volta e meia perguntam, né? A gente vai limpar o quarto, pergunta, e aí, posso tirar? Ai, não, deixa aí. Tá bom, vai deixar, né? Mas, né, cada um com o seu processo. Mas essa questão da aceitação da perda, da realidade da perda, tem esses elementos que foram sistematizados nessa fase, né, nessa tarefa, né? Que é uma tarefa sua de lidar com essa aceitação e o que você vai fazendo, né? O que passa através desse processo de aceitação da perda. A outra coisa que ia falar também sobre a importância dos rituais de despedida. A gente teve, né, o ritual, só que assim, é aquele ritual que é ritual colocado culturalmente. Né? As famílias, as pessoas sempre foram enterradas, sempre teve velório, funeral e tal. Né? E engraçado que a gente estava discutindo até esses dias, assim, lá do velório, né? A mulher devagarzinho aquele pano e abrir assim. Gente, aquilo me deu um desespero. Assim, abre logo esse troço, põe em cima, né? Aí a gente tava discutindo, mas e se pra mim ou pra você, quem é que decide isso, né? Se de repente... Porque é uma coisa que não é falada, né? Você quer que faz as coisas com mais rapidez ou mais devagar, né? Pra mim foi uma tortura aquilo ser devagar, cara. A empresa tem um protocolo de como agir. E eles não perguntam pros familiares, né? Não tentam fazer uma busca de como seria o ideal. Só que aí a gente pensa, tá, mas se perguntar pra você pode ser uma resposta, pra mim pode ser outra. Quem que vai ser responsável daí, né? Então acho que é até bom ser um protocolo padrão, que aí também não vai ter mais uma briga com a família, né? E, enfim, outra coisa também que eu achei bem interessante, que o Warden fala, a questão dos sonhos, que muitas vezes os sonhos eles aparecem, a nossa mente trabalhando pra gente lidar com a realidade da perda. Então essa coisa de você sonhar que a pessoa tá viva e você acorda e a pessoa não tá. Ou tive um sonho que foi terrível, assim, que minha mãe, ela tava ligada a soro e tal, né, sentadinha, assim, parecia que era no hospital. E aí a gente sabia, eu e minha irmã, a gente sabia que ela estava morta, mas ela estava lá conversando, né, ela estava ligada no soro, ela estava viva. Aí chegou o enfermeiro e disse, não, mas ela já tá morta, para com isso, né, tipo, aceita, né, aceita que dói menos. E foi tirando, assim, e minha mãe foi, tipo, morrendo aos poucos na nossa frente, falando, eu não quero ir embora, porque eu quero... Como é que a gente vai no supermercado juntas? Eu adorava o supermercado. E, nossa, pra mim esse sonho foi horrível, assim, acordei destroçada, né, mas é isso, é uma coisa que muitas vezes o nosso cérebro dando aquela porrada, filha, não tá aqui mais, aceita, né? Vai esfregando a nossa cara, meio que pra gente aceitar. Nosso inconsciente vai dando a dica, né? Filha, olha aí, né? E outra tarefa, né, que é colocada, a questão de elaborar a dor da perda. Que aí é colocado que existe a dor física também, além da emocional. E também a questão do luto, né? Os termos que são usados é o luto elaborado, que é aquele luto que deu tudo certo, entre aspas, né? Que se cumpriu todas as tarefas que são necessárias para a gente se pacificar, digamos assim. E tem o luto complicado, que o nome já diz, né? Que é um luto que não houve não um fechamento, mas não houve esse processo de cumprimento dessas tarefas, né? As coisas ficaram meio que pela metade, né? Por exemplo, a ausência de um ritual. Imagina as pessoas no começo, por COVID, né? No começo da pandemia, não acho que, se não me engano, era direto enterrado, né? Ou era direto enterrado, ou o tempo era muito restrito, né? Então muitas vezes não dava nem para todos os familiares se locomoverem para chegar até o local, se moravam em alguma cidade próxima ou distante, né? Então isso acaba vendo, para quem se vincula muito à questão do ritual, acaba atrapalhando mesmo esse processo, né? E aí se coloca muito da questão da somatização. Então, algumas vezes você acha que tá tudo bem, mas não tá. Como a gente falou, a questão da imunidade cai, a própria insônia mesmo, né? O seu organismo vai desregulando tudo. Engraçado, é como se o corpo ele manifestasse essa perda também. Não só a gente psiquicamente, né, emocionalmente, mas o próprio corpo da gente, ele meio que entra num colapso, assim, digamos, né? A gente meio que se desestrutura, engraçado, né?
a perda da pessoa gera uma desestrutura tanto no, vamos dizer, no real, no social, né, no cotidiano, quanto no nosso próprio organismo. Né? E aí, dentro dessa questão de se cumprir essa tarefa de elaborar a dor, se coloca que essa ideia de você tentar ficar feliz o tempo inteiro é uma péssima ideia. Tipo, vou me atochar de trabalho para não ter que pensar na pessoa, vou sair bastante, encher a cara, né? Tem isso, drogas lícitas, ilícitas também, né? Muita gente vai para esse lado também para tentar amortizar de repente. E algumas vezes até imagina até pessoas que perderam o cônjuge. Essa questão, se tiver filhos, né, como que lidar, de repente a pessoa tem que se demonstrar forte o tempo inteiro, para outras pessoas da família não caírem assim, né, não ter esse impacto tão forte. E aí esse soterramento é uma coisa que para a ordem é algo que deve atrapalha, ser atrapalha, né? Deve ser evitado. A gente tem, essas tarefas são colocadas para orientar a forma como você está lidando com a sua dor. Mas sempre gostava de plantas e molhava o jardim, não sei o quê. E eu acabei assumindo isso, né? Eu lembro que eu fiquei até com raiva dela, porque ela deixou morrer a roseira que minha mãe tanto se esmerou para manter essa roseira viva, né? Mas ela ressuscitou. Ela ressuscitou. Aí eu, Thais, como você não molhou essa roseira? Aí eu fiquei muito puta. Aí depois ela, é que eu não consigo. Aí que ela me explicou, aí que eu fui entender. Mas até então, nossa, ficava full da vida. Eu acho que é porque eu também meio que projetei a vida da roseira, ainda ela não tinha morrido, né? Ela estava no hospital. Eu projetei meio que a roseira vivendo seria ela continuando a viver, sabe? Eu fiz essa coisa muito louca assim na minha cabeça. Por isso que eu fiquei com essa raiva, assim, né? Mas depois ela me explicou e depois a roseira ressuscitou também, pelo bem da saúde e vida da Thaís. Porque acho que tem a ver com aquela coisa que foi colocada até naquela primeira teoria, falava sobre a busca das pessoas nos lugares e tal. Para mim, fazer as tarefas que ela costumava fazer seria como substituí-las, sabe? Não, mas de certa forma a gente vai ter que nesse momento não queria nem passar perto dessa possibilidade. Então as coisas que eu mais fazia eram as coisas que ela mais odiava fazer, que era cozinhar e limpar a casa. Para mim isso era super pacífico fazer, né? Até a forma de organizar a mente também, né? Então essa coisa que ela tinha mais hábito de fazer ficou mais com a Aini. E também assim, a gente veio de um processo de adoecimento dela, que ela foi abandonando algumas tarefas nesse meio tempo, né? Mas uma das tarefas que ela retomou quando ela se sentia melhor era molhar as plantas. Ela fazia questão de, não, vai sentar, vai descansar, né? Vai poupar energia. Não, ela fazia questão de ir cuidar das plantas, né? Aí no começo eu brigava com ela, né? A Thaís, não, deixa ela fazer o que ela gosta, né? Então, mas eu ficava assim, ai meu Deus, nossa, ela vai gastar energia, ela vai descansar, né? E tem essa coisa do mieloma também, ela vai que tropeça, meu Deus do céu, né? Então a gente ficava super assim. Mas eu estando dentro dessa questão de fazer algumas tarefas que a pessoa que não está mais fazia, se coloca muito a importância das redes de apoio, né? Que algumas vezes essa pessoa a pessoa que convive cotidianamente é a pessoa que sofre, não que as outras pessoas não sofram um impacto grande, mas o impacto também dessa pessoa também é um impacto operacional e logístico da vida. Então acaba sendo um impacto bem maior. Sim, temos quantitativos também, né? Agrega também esse outro tipo de impacto. Nesse momento também é colocada a questão das crenças, né? Como algumas vezes, dependendo de como foi o processo, suas crenças também são alteradas, né? Por exemplo, quem é muito religiosa e se apegou muito à fé para a pessoa sobreviver, por exemplo. Ela pode ser que em alguns casos ela pegue raiva do Deus dela, do sistema de crenças. Somente se a crença for muito relacionada a merecimento, esse discurso pode gerar assim, uma indignação que avale. Uma sensação de traição, né? Poxa, eu cumpri com todos os ritos da religião, fui praticante, digamos assim. Nunca fiz mal para ninguém, nem essa pessoa. Não merecia sofrer tanto, não merecia uma morte dessas. Ou uma pessoa assim que acredita muito na humanidade, de repente uma pessoa querida dela é fuzilada. Né? Enfim, pode acontecer umas... que acontece muito esse processo aí com as pessoas, principalmente as pessoas negras, né? Que moram nas periferias. Muitas delas são assassinadas pelo Estado também, né?
tem esse processo de, será que elas O Estado, teoricamente, deveria guardar, né? proteger? E elas são vitimadas por isso, e como que isso fica também? Isso acaba criando uma série de rupturas na forma como a pessoa encara a vida, e essa é uma tarefa que também deve ser olhada nesse momento. É importante falar que a não adaptação, essa recusa a se adaptar a essa nova realidade, ela é extremamente prejudicial à pessoa, né? Pode servir de um auto-boicote imenso e um entrave para a recuperação dela, né? E não só de recuperação com relação à morte, mas de novos aprendizados mesmo, né? De repente ela se recusa porque aquele... Imagina, a gente deu o exemplo do jardim, de repente eu me recusaria em todo momento, jamais vou molhar esse jardim, né? Tipo, nunca mais... Tem gente, né? Tem que não se espírito na vida, nesse processo. Porque, enfim, né? Cada um é um mesmo. E a última tarefa que é colocada é a questão de se reposicionar em termos emocionais a pessoa que faleceu. Seria encontrar o lugar dela dentro da gente após a ausência física da pessoa, né? Porque, como a gente já falou, a pessoa tinha uma função, um lugar, um papel, naquele, né, quando estava viva, e no momento que ela parte, seria uma coisa meio que parecida com a reconstituição que é falado naquela teoria anterior, né? Que seria lidar emocionalmente com a ausência. Lembrar com saudade, mas sem sofrimento. Que seria tipo quando se vê que é um luto que foi elaborado. Você está falando sem aquela dor intensa, sem aquela desestruturação toda vez que você fala na pessoa e tal. Não quer dizer que você não sinta, né? A pessoa ainda existe, você ainda fica triste com a ausência dela, você ainda queria que ela estivesse aqui. Só que você sabe que você teve que reajustar, né? Você tem que fazer uma série de reajustes para poder seguir em frente. É engraçado quando ela tinha acabado de morrer, eu sempre usava os verbos no presente, tempo presente. E não foi eu que reparei isso, né? Falaram. Eu não percebia, cara. Agora, hoje em dia ainda falo alguma coisa assim no presente, eu já... Opa, não, pera. Aí coloco no passado. Quando você se refere sobre aquele momento passado, você usa o verbo no presente. Eu tô falando da minha mãe. Aí eu falo, ela gosta... Não, pera, ela gostava... A gente dá uns... Como que chamou? Ato falho aí. Mas é aquilo também, a gente reposicionou ela dentro da gente. Enfim, pra mim, eu acho que, por exemplo, ela gosta de Beatles. Não quer dizer assim, se ela não tá viva, ela não vai gostar mais. Também, né? Sim, porque assim, a vida inteira dela gostou de Beatles, a gente, né, conviveu com ela com isso. Agora, assim, quando eu penso em Beatles, eu vou lembrar dela, então pra mim ela ainda gosta de Beatles, né? É uma memória que eu vinculo a ela. Então acho que tem coisas assim que eu não acho problemáticas, né, necessariamente usar no presente, sei lá. O último modelo proposto o modelo que a gente vai falar aqui, proposto, é o modelo dual do luto, onde ele fala do processo cognitivo de enfrentamento da perda. Sim, ele fala que o luto é esse processo mesmo de readequação. E aí o enfrentamento dessa perda está muito vinculado às estratégias que você vai construir para lidar com isso. Eu achei apesar de achar do anterior, de uma ordem bem interessante, como fala em tarefas, essa questão do modelo dual eu achei super genial, assim, né? Eu achei interessante porque coloca assim que existem dois tipos de estratégias, ou digamos comportamentos, ou formas de se pensar, né? Que seria uma orientação para a perda, comportamentos ou pensamentos voltados para a perda e outros voltados para a restauração. E isso vai sempre oscilando. Para a perda seria quando você fica pensando muito na pessoa, revendo fotos, trazendo essa memória, pensando nos momentos, até no que poderia ser, que não foi. Aquela é muito centrada na perda mesmo, né, na ausência. E a da restauração seria esse momento de você, né, não digo superar, mas de você agir, né? Você vai lidar para além daquela perda. São as coisas mais funcionais também, né? Sim. E aí fala que nesse modelo se coloca que a tendência é sempre ficar uma oscilação. Tem momentos que você vai estar muito orientado para a perda, tem momentos que você vai estar muito orientado para a restauração, tipo, o que eu faço agora? Que projeto que eu vou fazer? Como que eu vou, às vezes até me distrair? Como que, né, o que eu posso fazer a partir disso, a partir dessa pessoa que eu me tornei depois dessa experiência, né? Porque também uma coisa é fato.
a perda de alguém vai te transformar. Você não vai sair igual. E aí é como que você vai agir a partir disso. E essa oscilação, ela é normal, ela vai acontecer. A diferença é que quanto mais elaborado está o luto, mais brandas vão ser essas oscilações. Não vão ser tipo aqui, né? Não vai Vão ter... ser muito intensas. não vão ser tão intensas assim. E também uma coisa que é colocado, que você ficar só orientado para perda, é ruim, porque você vai ficar tipo preso na dor e no passado. E se você ficar muito orientado para restauração, tipo, não, gente, bola para frente, morreu mesmo, agora a gente tem que lidar com as coisas, vamos aqui, vamos arrumar, vamos ajeitar, vamos olhar para frente, né, vamos lá, Isso também é uma espécie de você negar, entrar em contato com a dor. Uma fuga, né, da dor. É uma fuga, e esse processo não é saudável também. Então fica, né, e isso eu consigo identificar também em mim, não sei se você consegue identificar no seu processo essa oscilação, por exemplo. Eu acho que eu fico muito na perda. Então, o interessante, como a gente falou assim, a gente não quer tratar tanto de forma teórica e tal, mas acho que o interessante de a gente olhar para essas teorias, para esses modelos, é porque é como se fosse, não digo um mapa que a gente vai seguir, mas assim, é como se alguém já tivesse passado por aquele território, mostrado mais ou menos como que é, mas assim, aquela pessoa passou naquele momento. Agora a gente vai passar, a vegetação vai estar alterada, muitas coisas vão estar mudadas. E também vai ter o nosso olhar sobre as coisas, mas para mim me traz uma perspectiva, assim, um norte, ou um sul, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas traz assim uma orientação. E algumas vezes quando você está muito lascado assim de dor, já falou outra palavra, mas não é bom, não é legal, pro YouTube, claro. Faz um pi. Quando a gente está muito fudido assim de dor, a gente sabe que faz parte do processo, a gente sabe que vão ter momentos que você vai estar oscilando naquele outro lado e que vai ter isso. Tanto é que das coisas que me falaram, que eu acho que enfim, a gente vai fazer um vídeo, essas promessas, né, sobre como as pessoas reagem ou reagiram com a gente, como a gente já, porventura, alguma vez já reagiu com outras pessoas nesse momento de luto. Mas uma das coisas assim que eu achei mais sensata e que mais me acolheram, parece, as pessoas podem achar uma coisa meio ruim de ser falado, mas tipo, olha, sua mãe morreu, a minha mãe morreu também, e é uma dor que nunca vai passar. Se prepara, mas nunca vai passar, vai mudar. Você vai sentir outra dor, mas não vai passar. E aí quando eu vi aquilo, não foi assim, ai meu Deus, que bom que vai passar, mas tipo, cara, essa pessoa reconhece que a perda que eu senti é grande, que é uma coisa que é como se legitimasse a minha perda. Pra mim é muito melhor ouvir isso do que a pessoa chegar e falar assim, você tá assim agora, mas vai passar, daqui a pouco você vai estar bem. Tipo, não vai estar bem. Não vai estar bem, porque vai estar tudo mudado, entendeu? Então, enfim. Será que esse processo de luto também não tem a ver com a nossa dificuldade em se readequar às situações? Não só falando do luto em si, né, da perda de um ente querido, mas de outras coisas também da vida que acabam, né? Os ciclos que terminam e outros que começam também, né? Que necessariamente quando o ciclo começa, um outro se fecha. Será que também não tem a ver com essa nossa capacidade de ser resistente? Resiliência, né? Resistente à mudança, né? Fechamento de ciclos. Por exemplo, quando eu terminei minha faculdade, eu entrei em depressão. Porque, poxa, acabou, e agora? E isso com luto também, agora que a gente viu esse modelo aí, que também está muito difícil, assim, pra mim. Eu sempre tenho dificuldade, não só no luto em si, mas em várias coisas que se fecham, assim. Sabe? Acho que é um fator que é complicador, né? Porque, enfim, a ausência de uma pessoa é a ausência de uma pessoa mesmo, né? Não tem como alterar ou como substituir. Você termina sua graduação, depois você entra numa pós, depende de como você, né, consegue não meio que substituir agora com uma pessoa, isso não é possível. Aí entra daqueles outros modelos que se falou sobre questão de readequação logística e concreta, né, da vida e tal. Acho que uma coisa assim que me impactou muito foi quando eu fui trocar o nome da conta de luz. A gente tinha ido uma vez, a gente não conseguiu e tal. Aí na segunda vez que eu fui sozinha, no horário de almoço lá do trabalho. E aí quando eu fui colocar o nome da conta de luz no meu nome, o pessoal lá da companhia digitou o CPF da minha mãe e já não tinha mais. Nossa, aquilo me bateu tão mal. Eu falei, como assim?
já estão apagando os registros da existência dela na face da Terra, né? Deu um surto, assim, eu fiquei, nossa... Como ousam? E parece, algumas vezes dá a sensação que quem vê de longe, parece que o luto começa quando se recebe a notícia e acaba quando coloca o caixão em terra. Mas para quem é próximo, é um processo longo, assim, né? E tem essa questão das pessoas te olharem, não saberem e tal. E até mesmo quando você vai num psicólogo, num psiquiatra, pode acontecer até deles terem uma tendência de querer te medicalizar dentro desse sofrimento, que é um sofrimento legítimo, né? Então, dentro de uma dessas teorias, ele fala que o uso de medicamentos pode atrapalhar todo esse processo. Daí a gente estava discutindo aqui sobre a medicalização, né? Se o profissional pode, assim, passar a revelia, porque aqui no Brasil a gente não tem, assim, aquela cultura da pessoa de 2 ou de 3 meses ir ao psiquiatra. É porque é caro. É porque é caro, né? Geralmente. Então a gente não tem essa cultura, assim, Então, geralmente, quando a gente sente alguma dificuldade e a gente mesmo demanda algum remédio para, sei lá, segurar as pontas, alguma coisa assim, né? Será que esse profissional que não te conhece, ele tá mesmo habilitado a te passar um medicamento? Ele não sabe como você funciona. Seria interessante a e pessoa... se você realmente estiver precisando, será que você realmente está precisando? Ou ele que vê isso, será que ele vendo isso, ele não te conhecendo, dele, né? Ele não te conhecendo, será que está correto? Acho bem complicado. Ideal, assim, se a pessoa já tem um tempo de terapia, se a pessoa faz terapia um tempo, a terapeuta conversar com o psiquiatra e meio que dar o parâmetro do que é o normal para aquela pessoa, e cada pessoa tem o seu normal, né? Mas, enfim, e essa questão que a gente já havia falado, da positividade tóxica, da pessoa, da sociedade não gostar, não querer lidar com o sofrimento alheio, não saber como fazer isso. Então, meu Deus, você tem que ficar bem logo, toma essa tocha de remédio, né? Porque você não pode passar muito tempo em sofrimento. Por exemplo, as pessoas que se isolam, ou tem a tendência, ou passa por uma etapa que ela quer se isolar. Aí fica todo mundo enchendo o saco. Né? A gente tem que sair, a gente tem que não sei o quê. Esses tempos agora a gente ouviu, porque não pode se isolar, porque faz mal para a saúde mental, tananã. Mas, gente, é um processo. Não, fazer mal. Depende do que você costuma conviver, também vai fazer bem, não, sabe? Assim, via de regra, no geralzão, se isolar não é positivo. A gente precisa, os seres humanos, seres sociais, lá. Mas no processo de luto, a gente tem que respeitar. Respeita o coleguinha. Essa é a regra principal, né? O ideal seria respeitar o processo do outro, porque você não sabe como que cada pessoa está funcionando. O povo meio que quer adotar um padrão, assim, né? Então, já deu um ano aqui, bola pra frente, vamos sair, todo final de semana vamos se reunir, vamos não sei o quê. Cara, você simplesmente não tá afim. Eu não tenho ânimo nem de supermercado. A última vez que eu fui no supermercado, me gerou um estresse tão grande que eu desenvolvi uma crise alérgica, assim, ferrada. Assim, de um dia pro outro. E sempre tem os jogadores de plantão, né? Mas isso a gente fala em outro momento. Então, bom, é isso que a gente quis trazer hoje, sobre esses modelos. Provavelmente vai ser o único vídeo que a gente vai falar, assim, de coisa mais teórica, né? De coisa mais teórica, biografias e blá, blá, blá. Mas é porque eu achei que é interessante, assim, acho que pelo menos pra mim, quando eu fui lendo, eu fui identificando algumas coisas que aconteceram em mim, eu fui identificando como que é interessante, como, assim, bateu bem, assim, pra mim. Então, pode ser que bata bem pra alguma pessoa também. Então, se você gostou do vídeo, aquela mendigagem virtual, né? Se você gostou, quiser dar uma curtida, quiser comentar, principalmente compartilhar a sua experiência com a gente, ver se você se identifica em algum processo agora e aquilo, né? Essas tarefas ou fases, elas vão e voltam, elas podem acontecer ao mesmo tempo, elas podem não acontecer, é sempre aleatório, assim. É variável, né? Depende da cultura também. Enfim. Bom, nosso próximo vídeo a gente vai dar um spoilerzinho assim, porque março agora é o mês da conscientização do mieloma múltiplo. Isso. Foi a doença que nossa mãe teve. Começou com ela, assim, né? Foi
bancarrota. Então não é um vídeo sobre luto, mas acho que é um vídeo de compartilhamento também de experiências, que é nosso objetivo no canal, nossa experiência com essa doença que não é muito conhecida.